Pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre o VibMap, é um dos protocolos que a gente utiliza, né, um dos instrumentos de avaliação que tem como base os operantes verbais, e ele é muito utilizado hoje em dia, os neuros solicitam ele, e eu vou estar passando para vocês de forma bem direta e bem objetiva a aplicação tanto do nível 1 como do nível 2 e o nível 3, para mostrar a vocês que não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. E vou fazer como eu faço na minha supervisão, tá bom? Então, o que vocês tiverem de dúvidas, depois vocês podem me procurar. Bom, primeira coisa, a gente vai colocar aqui o nome da criança, a idade, a data da aplicação, quem aplicou o teste, o instrumento de avaliação e as observações. Essas observações podem ser onde foi realizado, quem estava presente, como a criança estava, se ela foi cooperativa, se ela não foi, se ela se interessou por algum objeto específico que você levou. E eu vou começar a mostrar a vocês o nível 1. Vou explicar cada marco desse, cada operante verbal. E o que tiver de dúvida, vocês já sabem que vocês podem me perguntar. O mando é fazer pedidos, certo? Esse pedido não é você fazer para a criança, é a criança fazer para você. Então, aqui no marco 1, a criança precisa emitir 2 palavras, sinais ou ícones selecionados, mas pode necessitar de ajuda ecoica, imitativa ou outro tipo de ajuda, sem ser ajuda física. Ou seja, aqui a criança ela pode falar, ela pode apontar, ela pode puxar o adulto e levar até algo que ela queira, ela pode olhar com intenção comunicativa. Então, se a criança fizer algo, né, disso que eu falei, você vai colocar aqui no 1 e no 2. Se a criança fala esse, a gente anota aqui esse. Se a criança fala dá, a gente anota. Se a criança utiliza o adulto como instrumento para pegar algo, a gente coloca. Se a criança fizer só um, a gente vai pontuar meio. Se a criança fizer 2 palavras, 2 sinais, a gente coloca 1, tá bom? Vai pontuar 1. No marco 2, a criança precisa emitir 4 diferentes mandos, que são pedidos, sem ajuda, exceto o que você quer. E o item desejado ele pode estar presente. Ou seja, você pode mostrar, por exemplo, um brinquedo para a criança, pode ser uma bola, e perguntar o que você quer, para esperar a criança pedir bola, ou então me dá, ou então dá. E a gente vai colocando aqui o que é que a criança falou. Se a criança fizer 4 mandos, pontua 1. Se fizer 2, meio. E se fizer 3, é meio do mesmo jeito. Já aqui no marco 3, a criança ela precisa generalizar 6 mandos entre 2 pessoas, 2 ambientes e 2 exemplos diferentes de um reforçador. E aqui nesse caso, a gente vai precisar avaliar a criança em mais de um ambiente. Então, pode ser no consultório, em casa, na escola, vai depender, tá bom? E tem que ser entre 2 pessoas. Então, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a babá, pode ser a própria profissional, certo? Já aqui no quarto, a criança precisa espontaneamente emitir 5 mandos sem instrução verbal. Ou seja, aqui você não vai dar nenhum tipo de ajuda. Você pode mostrar o item para a criança, mas você não vai emitir nenhuma ajuda, certo? E você vai esperar que essa criança tenha a iniciativa de pedir. Tanto é que aqui tem espontaneamente. Então, se ela fizer 5, ela vai pontuar 1, se ela fizer 3, meio ponto. Já no quinto marco, a criança precisa emitir 10 mandos diferentes, sem dica, exceto o que você quer. E o item desejado ele pode estar presente. Uma observação que eu faço para vocês é que, por exemplo, aqui ele pede 10. E logo aqui em cima tem 4. Você pode pegar esses 4 daqui e colocar aqui, tá bom? Embaixo. Você pode reutilizar aqui, lembrando que o restante vai precisar ser mandos novos. Já aqui no tato, que é um outro operante verbal, o de nomeação, a gente vai fazer apenas com crianças que já falam algo, tá bom? Então, se você vai atender uma criança que ela não é verbal,
não perca tempo tentando fazer com que ela emita algum som, porque muitas vezes isso pode te frustrar, pode causar uma certa aversividade na criança, e não é isso que você quer, você só quer avaliar. Então, se você já sabe na anamnese, falou com a mãe, com o pai, a criança não emite nenhum som, você não precisa testar o tato, que é a nomeação. Concorda? Faz sentido para vocês? Então, aqui e outra coisa também que a gente não quer é perder tempo. Então a gente não vai ficar lá perguntando para a criança o que é isso, o que é isso, já que a criança não vai falar. No marco 1, a criança precisa nomear 2 itens com dica ecoica ou imitativa. Ou seja, você pode perguntar: o que é isso? Galinha. E a criança vai falar galinha. Ou o que é isso? Casa. E a criança vai falar casa. E aí você vai colocar aqui, tá bom? Já no 2, a criança precisa nomear 4 itens sem dica ecoica ou imitativa. Lembrando que nessa questão aqui do tato, a gente tem um material de apoio de aplicação, tá bom? Que depois eu vou mostrar a vocês. Então, é bem simples. Aqui a criança precisa nomear 4, aqui nomear 6. Aqui, nomear espontaneamente sem ajuda verbal 2 itens. E aqui, nomeia 5 e pode ser objeto, parte do corpo, pessoa, figura. Aqui, quando nomeia espontaneamente, você não mostrar para a criança e ela simplesmente nomear, certo? Então, é apontar ali e falar celular, apontar ali e falar televisão, certo? Ela tem que ter essa iniciativa de nomear. Você não precisa mostrar para ela. Já no ouvinte, que é a linguagem perceptiva, é o que a criança está recebendo de comando, no nível 1, a gente vai ter no marco 1. Atende para uma voz falante, fazendo contato visual por 5 vezes, no tempo de observação de 30 minutos. Ou seja, digamos que eu estou assim, olha que bonito, que legal, e a criança vai e olha, mostrando interesse. Então, a gente vai pontuar. Aqui o que eu recomendo para vocês é ir fazendo aqueles tracinhos com lápis, justamente para você saber quantas vezes a criança ela fez o contato visual, tá bom? Então, você pode colocar por tracinhos. Lembrando que é no tempo de observação de 30 minutos. Então, passou 30 minutos, você não vai mais observar isso. Se ela fizer contato visual por 2 vezes, pontua meio, e se fizer contato visual por 5 vezes, é 1 ponto. Aqui já no número 2, né, que é o marco 2, a gente vai ter que chamar a criança pelo nome. E aí, digamos, Maria. E aí a gente vai esperar que Maria olhe pra gente. Se Maria por 5 vezes olhou todas as vezes que eu chamei, ela vai pontuar 1. Caso ela só olhe 2 vezes, ela pontua meio. Já no marco 3, a criança vai precisar olhar, tocar ou apontar para o membro da família, animal ou outro reforçador presente em um arranjo de 2 para 5 reforçadores diferentes. Esse aqui também eu vou mostrar para vocês lá no material de aplicação. Já no marco 4, executa 4 ações motoras diferentes quando solicitado sem dica visual. Então, aqui é segmento de instrução. Maria, dá um pulo. Maria, manda beijo. Maria, toca na cabeça. Então, a gente vai anotando aqui, certo? Já no marco 5, seleciona o item correto no arranjo de 4 itens para 20 diferentes ou figuras. Aqui, a gente também vai utilizar o material da percepção visual, como eu já falei para vocês. É uma habilidade que a gente vai precisar testar antes da gente exigir habilidades mais complexas, como, por exemplo, leitura. E, bom, no marco 1, visualmente, a criança rastreia estímulos em movimento por 2 segundos em 5 vezes. Tempo de observação é 30 minutos. Ou seja, a gente pode pegar um carrinho e fazer assim, para ver se a criança olha. Ou a gente pode pegar um bombom, um chocolate, fazer assim,
para ver se a criança faz esse rastreio, certo? Lembrando que aqui é um movimento com duração de 2 segundos por 5 vezes. Se ela fizer aqui 3, ela vai pontuar meio. E se ela fizer 5 vezes esse rastreio, ela pontua 1. No 2, a criança ela tem que pegar pequenos objetos com o dedo polegar e indicador no movimento de pinça por 5 vezes. E aí você pode colocar grão de arroz, grão de feijão, bolinhas, enfim, tá? Você pode usar a sua criatividade aqui. No 3, você vai avaliar se a criança permanece olhando para um brinquedo ou livro por 30 segundos. Se a criança passar 15 segundos observando um livro, um brinquedo, meio. Se for 30, 1 ponto. Aqui a gente vai avaliar justamente se a criança ela passa um certo tempo com o material, certo? Interagindo com o material, tendo interesse, porque tem crianças, por exemplo, que não passam muito tempo, né? Então, é com esse objetivo, tá? Já o 4, a gente vai observar se a criança coloca 3 itens em um recipiente, empilha 3 blocos ou legos, ou coloca 3 anéis em um suporte para 2 desses, ou atividades similares. Aqui é justamente para a gente observar se a criança tem essa percepção de montar, de colocar dentro do pote, de guardar, certo? De encaixar. Pode ser também com objetos de madeira, aqueles joguinhos de madeira de encaixe. E o 5º, a gente vai avaliar se a criança faz pareamento de 10 itens idênticos. Então, aqui a gente não pode fazer itens similares, tá bom? São idênticos. E a gente também tem no material de aplicação as figuras para vocês utilizarem justamente nessa questão aí do pareamento. O próximo é o brincar independente. E a gente vai observar se a criança ela manipula ou explora objetos por 1 minuto no tempo de observação de 30 minutos. Ou seja, passou 30 minutos, a gente não observa mais, tá bom? A gente não pontua. Então, se ela explora por 30 segundos é meio ponto, e se ela explora por 1 minuto, 1 ponto. O segundo é se a criança mostra variação no brincar, interagindo de forma independente com 5 itens diferentes. Eu coloquei aqui brincar com anéis, bolas, bloco, pode ser com qualquer coisa, tá? E a gente vai colocar aqui. Pode ser também com massinha, com slime, com bolha de sabão, tá bom? Alguns objetos de sons a gente pode colocar aqui para observar se a criança ela tem fixação em só um objeto, em um brinquedo, ou se ela realmente explora os materiais. O 3 demonstra generalização ao se envolver em movimentos exploratórios e brincadeiras em um ambiente novo por 2 minutos, de forma independente no tempo de observação de 30 minutos. Aqui a gente vai precisar observar como a criança ela se comporta em outro ambiente. Então, por exemplo, ela vai para o parquinho. Como é que ela se comporta nesse parquinho? Ela sobe no escorrego, ela desce, ela vai no balanço, vai na gangorra, tenta interagir com outras crianças, tenta brincar e imitar. A gente vai colocar aqui se essa criança ela faz esse tipo de movimento, de brincadeira, tá? No 4, independentemente, envolve-se em brincadeiras com movimento por 2 minutos. Ou seja, você liga uma música e vê se a criança dança. Você coloca uma bola e vê se a criança fica chutando, brincando de futebol, certo? O 5º, independentemente, envolve-se em brincadeiras do tipo causa e efeito por 2 minutos. Essas brincadeiras de causa e efeito são brincadeiras, por exemplo, de você ir empilhando e depois cair, ou então aquela brincadeira do pula-batata, que você coloca as batatinhas e vai puxando. E na medida que você vai puxando, tem uma hora que todas saem do potinho. Ou pula pirata, que você vai colocando as espadas e aí o pirata pula, certo? Pode também ser outras brincadeiras, como por exemplo peão, mas aí são brincadeiras, né, mais antigas. Aqui a gente já vai avaliar a questão do comportamento social e do brincar social. No 1, a gente vai avaliar se a criança faz contato visual como uma forma de pedido por 5 vezes. Ou seja, se a criança ela busca o olhar do outro como forma de pedido para iniciar uma brincadeira ou participar, ou olha para o adulto como forma de pedido para entrar num jogo, enfim. No segundo,
demonstra que quer ser segurado ou quer brincar fisicamente por 2 vezes. Aqui, essa criança ela demonstra, né, o interesse em estar interagindo com outras crianças, com um adulto, ou levantando os bracinhos para o adulto segurar. O 3, espontaneamente faz contato visual com outras crianças por 5 vezes. Então é importante que a sua atenção esteja totalmente voltada para essa criança, justamente para observar como está o contato visual dela com as outras crianças, tá bom? Lembrando que aqui é espontaneamente. E também tem um tempo de observação de 30 minutos. O quarto, espontaneamente envolve-se em brincadeiras paralelas próximo de outras crianças por 2 minutos. Aqui não necessariamente ela vai precisar estar brincando com as crianças, mas ela vai ter que estar por perto, certo? Brincando. Pode ser no parquinho de areia, pode ser no escorrego, e tem um tempo de observação de 30 minutos. Já o quinto, espontaneamente segue os pares ou imita seus movimentos motores por 2 vezes. Aqui é para a gente observar se a criança ela tem a percepção de estar olhando ao redor e vendo. Eles estão brincando de pega-pega, vou correr também. Eles estão brincando de esconde-esconde, vou me esconder também. Então a gente vai avaliar justamente como está a questão desse interesse no social. Agora a gente chega na parte da imitação motora e o comando aqui é faz assim ou faz igual, certo? No marco 1, a gente vai observar se a criança ela imita 2 movimentos motores grossos quando recebe a instrução faz assim ou faz igual. Como é motor grosso, é um pulo, pode ser levantar um braço, pode ser bater palma, tocar na cabeça, certo? E aí, se ela faz 1, pontua meio, se faz 2, pontua 1. Já no 2, a gente vai observar se a criança imita 4 movimentos motores quando recebe a instrução faça igual. E aqui pode ser movimentos motores de qualquer tipo. Pode ser bater palma, tocar no nariz, fazer o número 1, enfim, tá? Você vai escolher e você vai dar o comando. Já no terceiro, a gente vai observar se a criança imita 8 movimentos motores, sendo 2 com objeto. Então, aqui, nos últimos, a gente pode pegar um papel e um lápis, e aí a gente vai riscar o papel e a gente vai falar para a criança, faz igual. Ou então a gente vai pegar um carrinho, colocar para frente e para trás e falar, faz igual. Para a criança fazer, né? A gente observar se a criança faz ou não, tá bom? No quarto, a gente vai observar se a criança imita espontaneamente os comportamentos motores de outras pessoas em 5 ocasiões. E aqui é importantíssimo a gente ver como a criança está agindo em casa. Por exemplo, às vezes o pai pega a escova de cabelo e vai pentear o cabelo. Aí a criança vai e faz igual. Ou o pai pega o álcool, passa na mão, aí a criança vai e pega o álcool e passa na mão. Ou a mãe está colocando o sapato, a criança vai e coloca o sapato. Certo? A gente vai observar se a criança imita espontaneamente os comportamentos motores de outras pessoas em 5 ocasiões. No quinto, a criança precisa imitar 20 movimentos motores de qualquer tipo. Pode ser imitação motora fina, grossa, com objeto, tá bom? E aqui, se ela fizer 15, pontua meio, se fizer 20, pontua 1. Aqui é o ecoico, que é uma imitação, só que é uma imitação vocal, verbal, certo? A gente vai utilizar aqui o subteste ESA do grupo 1 e as palavras que tem dentro desse grupo são essas, tá? São as esperadas para que as crianças de até 18 meses falem. Então, no 1, a criança precisa falar 2 palavras. Então, aqui, sim, ou eu, ou não. No 2, ela precisa falar 5. No 3, 10. No 4, 15. E no 5, 25 palavras. Tá bom? Obviamente, aqui, se a criança ela não é verbal, a gente não vai avaliar, tá? Você pode até testar 2 aqui para ter certeza, mas muito provavelmente ela não vai falar. Já aqui no comportamento vocal é importante você avaliar, porque aqui não vai observar só a voz. São os sons que a criança emite, né, os balbucios, e
Aqui no 1, a gente vai observar se espontaneamente a criança emite uma média de 5 sons por hora. Se ela fala uma média de 2 sons, meio, e se ela faz uma média de 5, 1. Já no 2, espontaneamente emite 5 sons diferentes em uma média total de 10 sons por hora. Se ela fizer 3 sons, meio, se fizer 5, 1. Isso aqui significa o quê? Que, digamos que a criança está ali no consultório, ela faz A, aí depois ela faz uma estereotipia vocal de I, tudo isso é som, tá bom? Então a gente vai colocando aqui, a gente vai marcando para saber quantos ela tá fazendo. Bom, no 3M, a criança precisa emitir espontaneamente 10 sons diferentes e com entonações variadas em uma média total de 25 sons por hora. Então, nesse caso, a entonação vai precisar variar. Ou se ela falar às vezes ela diz sabe? Tipo, mudando essa entonação, mudando a altura da voz. Então, a gente vai, nesse caso, registrar, tá bom? No quarto, espontaneamente, emite 5 aproximações de palavras inteiras e diferentes. Ou seja, aqui a gente já vai ter que exigir da criança um pouquinho mais. Por exemplo, mamã, papá, bó, para falar bola. Então a gente vai anotando. E no quinto, espontaneamente vocaliza 15 palavras inteiras ou frases com entonação e ritmos apropriados. Então aqui, digamos que ela vai fazer uma pergunta, tem um ritmo apropriado. A criança está feliz, ela vai fazer uma afirmação, tem um ritmo apropriado. Então aqui já é um pouco mais complexo, certo? Vocês vão observar que o 1 é sempre mais fácil e o 5, no caso, na medida que ele vai subindo de nível, na medida que esses marcos eles vão aumentando aqui na numeração, vai ficando mais complexo, tá? O nível 3 termina no 15. Então, a gente vai avaliar tudo isso. Lembrando que na avaliação a gente não reforça nem corrige a criança, tá bom? A gente vai só avaliar, observar e, obviamente, se a criança estiver cansada, você pode dar um tempo, um descanso para ela, mas nesse momento você só vai estar brincando, deixando ela tranquila. Você não vai avaliar, tá bom? Esse foi o nível 1, vocês vão perceber assim que é rápido, é bem simples de aplicar, não tem dificuldade.